eu queria muito que vocês ouvissem com as próprias letras de Teresa, pela minha voz, porque ela não pode falar, mas para a gente ver o teor das cartas dela. Essa carta, as cartas de Santa Teresinha, elas são numeradas, todas elas vêm, sejam para o pai, para a mãe, para a madre. Essa é a carta 189, para o padre Adolfo Roland, de 23 de junho de 1896. Meu reverendo padre, pensei que agradaria a nossa madre tão boa, oferecendo-lhe no dia 21, por ocasião de sua festa, um corporal e um sanguíneo com uma pala, para que tivesse o prazer de os mandar pelo dia 29, que ela, como pintava muito bem, a madre tinha pedido e ela fez, que era para o dia da ordenação. É a esta venerável madre que devo a íntima felicidade de estar unida a vós pelos laços apostólicos da oração e da mortificação, porque foi essa irmã que tinha designado Santa Teresinha para rezar por ele. E olhe os laços apostólicos, oração e mortificação. Assim, suplico-vos, reverendo padre, que me ajudeis a pagar-lhe minha dívida de gratidão junto a Santo Altar. Sinto-me muito indigna de estar particularmente associada a um dos missionários de nosso adorável Jesus. Mas, dado que a obediência me confia esta doce tarefa, estou certa de que meu celeste esposo suprirá meus fracos méritos, sobre os quais absolutamente não me apoio, e atenderá aos desejos de meu coração, fecundando vosso apostolado. Ficarei verdadeiramente feliz em trabalhar convosco para a salvação das almas. Foi com este intuito que me fiz carmelita. Não podendo ser missionária de ação, quis sê-lo pelo amor e pela penitência, como Santa Teresa, minha seráfica madre. Rogo-vos, reverendo padre, que peçais por mim a Jesus num dia em que pela primeira vez se designar descer do céu a vossa voz. E assim essa carta ainda continua um pouco mais longa. Mas eu queria me ater a dois momentos dessa carta. Uma no qual ela agradece à madre por ter ligado ao padre através de laços apostólicos, de oração e de mortificação. E depois o exemplo de humildade, dizendo: sinto-me muito indigna de estar particularmente associada a um dos missionários do nosso adorável Jesus, mas certa do que meu esposo, Jesus, ele suprirá meus fracos méritos e atenderá aos desejos do meu coração, fecundando o vosso apostolado. E dizendo: ficarei feliz em trabalhar convosco para a salvação das almas. Aí ela se realiza, porque foi com este intuito que me fiz carmelita. Não podendo ser a missionária de ação, você, pelo amor e pela paciência e pela penitência dentro do Carmelo. É esse o coração da maternidade espiritual de Santa Teresinha. É esse um grande modelo para cada um de nós. É um modelo de maternidade na qual se entrega, na qual oferta, na qual é sensível, na qual traz alegria com versos, traz alegria com fatinhos de dentro do convento para alegar aquele sacerdote, mas também banhado em muita virtude. O alicerce, essa base dessa maternidade espiritual de Santa Teresinha, ela não fica restrita somente a uma carta, mas um exemplo. Quando o Papa Bento XV ele diz que é um exemplo de amor, porque Santa Teresinha, ela aconselhava, ela não só aconselhava nas cartas os seus filhos espirituais, mas como ela era o exemplo dessas virtudes. Essas virtudes que é um exemplo para cada um, para todos nós. É um modelo que precisa ser seguido. O modelo de se amar o sofrimento. Ela não só expõe o desejo de sofrer, né? Porque o sofrimento para ela tornou-se a fonte de paz e a união, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só ela pedia esse sofrimento, mas ela também aconselhava os seus filhos espirituais a unirem as dores à paixão de nosso Senhor. Mas seria de uma maneira aleatória, com sadomasoquismo, sofrer por sofrer? Não. Sofrer para derrubar, aniquilar as más inclinações, para poder ofertar um coração mais livre e mais unido à paixão de Nosso Senhor. Dava esse significado. Santa Teresinha ela dizia: Senhor, tu não me amastes hoje, não me mandaste nenhum sofrimento sequer, né?
Ela dizia, um dia de carmelita passado sem sofrimento é um dia perdido. E para Paulina, ela vai escrever uma carta e diz assim, Paulina, é bem verdade que a gota de fel se mistura necessariamente em todos os cálices, mas acho que as provações nos ajudam muito a nos desprendermos da terra e nos levam a olhar para além desse mundo. É essa visão que ela tem do sofrimento. Desprendermos da terra e elevar o nosso olhar para além desse mundo. Ela também, uma das vezes, ela estava já no seu leito de sofrimento, de dor na enfermaria do Carmelo, e estava com um sorriso nos lábios, e a irmã pergunta, por que você está tão alegre hoje, Teresa? E ela diz, porque hoje de manhã eu tive 2 pequenos sofrimentos. Não há nada que me dê pequenas alegrias como os pequenos sofrimentos. E esses pequenos sofrimentos, ela sabia ofertar. Uma vez eu vi o próprio Padre Fábio falando algo muito interessante sobre o desperdício, que hoje a gente se fala tanto em desperdício de energia, desperdício de água, desperdício em relação aos alimentos. Mas se tem uma coisa que a gente não se preocupa, é desperdiçar aquilo que a gente oferece. Desperdiçar os sofrimentos bem vividos, desperdiçar os momentos de injustiça, de humilhação. A gente desperdiça muito oração sem colocar intenção nas coisas. E isso a gente precisa ter essa preocupação. Santa Teresinha, ela dizia também, não temerei seus golpes, pois mesmo nos sofrimentos mais amargos, sente-se sempre que é sua suave mão que fere, falando para nosso Senhor. Outro trecho, ela diz, não desejo senão uma coisa quando estiver no Carmelo, sempre sofrer por Jesus. A vida passa tão depressa que realmente vale mais a pena possuir uma belíssima coroa com um pouco de dor do que ter uma coroa vulgar sem nenhuma dor. É muito interessante porque essa forma que ela vinha do sofrimento era uma forma de um desejo de martírio que Santa Teresinha sempre teve. Mas ela dizia, não é possível, né? Já que eu não consigo um martírio de sangue, eu quero ter um martírio de coração. E qual era o sentido do martírio que ela achava? Era uma expressão de amor no sofrimento. Ela dizia, é dar a vida e perdê-la por amor. E ela fala do martírio do coração, que já que não tem a felicidade de ter um martírio de sangue, ela teria. E qual é esse martírio do coração? Quais são as contrariedades, as desilusões, os dissabores, os cansaços, a doença, a vida comunitária, né? Que são as picadas de alfinete como prova de amor a Jesus e como caminho de ascese para esvaziar toda má inclinação. É esse o sentido desse martírio, é esse o sentido do sofrimento. E Santa Teresinha, ela vai fazer isso com muita humildade. Ela não faz isso com soberba, com arrogância, eu estou sofrendo, eu quero ser uma mártir, não. Com a humildade de sentir-se um grãozinho de areia, não é nem grão, um grãozinho de areia. Ela se sente pequena, humilde, fraca, imperfeita, débil, incapaz, que é necessário um elevador que eleve até o céu, porque não tem como chegar. E ela vai dar um grande ensinamento a todos nós. Quando somos incompreendidos e julgados de modo desfavorável, de que serve defender-se e explicar-se? Larguemos mão, não digamos nada. É tão doce não dizer nada, deixar-se julgar, seja como for. No Evangelho, a gente não vê Santa Madalena se explicando por ter sido acusada pela irmã de permanecer aos pés de Jesus sem fazer nada. É essa humildade, é essa Santa Teresinha. E essa humildade dela vai nos mostrar também um grande caminho de confiança. Uma confiança plena em Deus, uma confiança de se colocar como aquela criança nos braços de Jesus, sabendo que um dia, num determinado momento, ele entregaria a Deus Pai, abrindo a porta do céu. E assim, como eu comentei aqui, quando ela vai para aquela audiência do Papa, que dá tudo errado, ela não consegue autorização, ela escreve para Celina: creio que fiz aquilo que o bom Deus queria de mim. Agora só me resta rezar.
Então, é aquela confiança. O que eu precisava fazer, mas não é uma confiança que senta e espera a coisa acontecer. Ela fez tudo, inclusive chegar até o Papa com o apoio de São Luís, mas o pai dela. Mas ela diz: já que eu fiz tudo, agora só me resta rezar, confiar, esperar. O bom Deus não pode mandar-me provações que estão acima de minhas forças. Ele me deu coragem para suportar esta prova. Ela é bem grande, mas Paulina, sou a bolinha do menino Jesus. Se ele quiser quebrar seu brinquedo, é totalmente livre. Sim, eu quero muito tudo o que ele quiser. Quero ser santa, grande e santa. É essa a confiança. E essa confiança, ela é de um amor a Jesus que é notável, que é desinteressado, que é apaixonado e que é na sua totalidade. Ela dizia amar Jesus em tudo, em qualquer situação, em cada momento, apesar de todos os obstáculos, não importa as circunstâncias, alegria ou dor, luz ou escuridão. Amar Jesus. E amar, ela amou como ninguém. Né? Como ela amou. A exemplo do amor de Nosso Senhor por cada um de nós, Santa Teresinha amou Nosso Senhor. O relato de morte de Santa Teresinha, desde o dia em junho, mais ou menos, que a madre ela encarrega alguém na enfermaria de ficar anotando os momentos de dores de Santa Teresinha e como ela deseja amá-lo, como ela ama até o último momento. Eu estou no Nordeste, mas é engraçado que tem uma expressão que às vezes minha família é do interior e tem uma expressão do interior que diz assim: eita, sofre mais do que isso é pior do que falta de ar. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. E Santa Teresinha, ela morreu com meio pulmão, respirando. E ela sempre, nos relatos dela, ela fala da falta de ar, de ficar sufocada. Mas e ela, em muitos momentos, ela pergunta: isso já é agonia? Isso já é a morte? Não, meu Deus, eu ainda quero te oferecer mais alguma coisa, sempre no desejo de amar e de ofertar. Essa confiança, esse amor fez também dela uma fortaleza para que ela enfrentasse a secura espiritual, os momentos de aridez, não por vergonha, não como uma fraqueza, mas como momentos necessários, estados de purificação para a sua alma, para se apresentar da melhor forma diante de Deus. É esse uma grande base da espiritualidade de Santa Teresinha, que é um grande exemplo para cada um de nós. É fácil? Não. É difícil? E como? E só possível pela graça de Deus. Né? Santa Teresinha gostava da frase de Santo Agostinho que dizia: não sou perfeita, mas eu quero ser. O fato de já desejar a santidade, já desejar ser uma mãe espiritual, o desejo de querer ser santa, de querer a perfeição, já é uma grande graça de Deus, né? Uma grande graça que a gente deve pedir através da vida de oração, através dos sacramentos, a gente deve pedir essa capacitação de poder amar como Teresinha amou, confiar como ela confiou, viver a secura espiritual como ela viveu, ser humilde como ela foi, se sentindo esse grãozinho de areia, se sentindo essa criança pequena, incapaz, débil, mas que a gente olha na vida dela, tão gigante de tantos atos, tão gigante de tanta doação, de um coração tão dilatado em amar, servir para salvar almas. Tem um trechinho de Santa Teresinha que ela fala, eu não encontrei aqui, que ela dizia assim, achei: se no pior das hipóteses o próprio Deus não visse minhas boas ações, eu absolutamente não ficaria aflita. Amo tanto que gostaria de poder agradá-lo, mesmo que ele, mesmo sem que ele soubesse que sou eu. É um desprendimento tão grande que é amar por amar, não ter nada em troca, verdadeiramente o verdadeiro amor. E tem um trechinho que Teresinha diz para Celina e diz assim: Jesus te pede tudo, 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 tanto quanto ele pode pedir aos maiores santos.
essa frase ela pode ressoar para cada um de nós dentro do apostolado. Nosso Senhor Jesus Cristo tem pedido nesses tempos atuais tudo, 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 tanto quanto ele pediu ao São Luís Maria Grião de Montfort, a uma Santa Rita de Cássia, a Santa Teresinha Menino Jesus, a Santa Teresa d'Ávila, mas ele pede a cada um de nós, lembrando que ele não coloca dentro do nosso coração nenhum desejo que seja impossível de realizar. Eu poderia terminar com um verso de Santa Teresinha, poderia terminar com uma das cartas dela, belíssimas de cada um. Mas eu queria finalizar essa noite do dia 30 de setembro, que a gente também tem essa memória da sua morte, dessa partida, com o relato de morte de Santa Teresinha do dia 30 de setembro. A forma como ela enfrentou seus últimos momentos de tanta dor foi exatamente a forma como ela viveu a sua vida. Numa confiança, numa entrega, com o crucifixo na mão e olhando a Virgem Maria. Aqui nas obras completas, a gente encontra todos os dias, passo a passo, do que era o relato. Eu vou pular alguns momentos. 30 de setembro, quinta-feira, dia de sua preciosa morte. De manhã, isso quem escreveu foi irmã Inês de Jesus. De manhã eu a vigiei durante a missa, não me dizia uma palavra, estava esgotada, ofegante. Eu adivinhava que seus sofrimentos eram inexprimíveis. Em dado momento, juntou as mãos e, olhando a estátua da Santa Virgem, eu rezei a ela com um fervor. Mas é agonia pura, sem nenhuma mistura de consolação. A irmã dizia algumas palavras de compaixão e afeto, acrescentou ainda que Teresinha tinha edificado muito durante a doença a vida dela, e ela diz assim, e vocês, as consolações que me deram, como foram grandes. E começa a falar. Eu amo, bom Deus, meu Deus, minha boa Santa Virgem, vinde em meu socorro. Se isto é agonia, o que será então a morte? Meu bom Deus, sim, ele é muito bom, eu o acho muito bom. E olhando para a Santa Virgem, sabeis que eu estou sufocada. Virou-se para a irmã e disse, o bom Deus vai ajudá-la, minha pobrezinha, e isso vai acabar logo. Minha mãe, garanto-lhe que o cálice já está cheio até a borda. E virando, ela diz, ele nunca me abandonou. Sim, meu Deus, tudo o que quiserdes, mas tende piedade de mim. Minhas irmãzinhas, rezem por mim. Meu Deus, vós que sois tão bom. Sim, vós sois bons, eu sei. E depois colocou sobre o joelho a imagem de Nossa Senhora, Monte do Carmelo. E ali continuou no seu leito de morte. Eu vou pular alguns trechinhos, mas por volta das 5 horas da tarde eu estava sozinha perto dela, seu rosto se transformou de repente e compreendi que essa era a sua última agonia. Quando a comunidade entrou na enfermaria, ela recebeu todas as irmãs com um doce sorriso. Segurava seu crucifixo e olhavam constantemente. Durante mais de 2 horas, um terrível crises de agonia, né, de falta de ar. Durante esse período tão angustiante para nós, ouvia-se na janela o cantarolar dos pássaros. E às 6 horas, quando soou o ângelus, olhou demoradamente a imagem da Santa Virgem. Enfim, às 7 horas e alguns minutos, depois que nossa mãe, a Mari, havia dispensado a comunidade, ela suspirou. Minha mãe, não é ainda agonia? Não vou morrer? E a irmã Maria Inês diz, minha pobrezinha, é a agonia, mas talvez o bom Deus queira prolongá-la por mais algumas horas. Com coragem, Santa Teresinha responde, pois bem, vamos. Não gostaria de sofrer por menos tempo. E olhando seu crucifixo, disse, eu o amo. Meu Deus, eu vos amo. Repentinamente, após ter pronunciado essas palavras, caiu docemente para trás, com a cabeça inclinada para a direita.
nossa mãe mandou bem rápido tocar o sino da enfermaria para chamar a comunidade. Abram todas as portas, dizia ela ao mesmo tempo. Essas palavras tinham algo de solene e me fizeram pensar que no céu o bom Deus as dizia também aos seus anjos. As irmãs tiveram tempo para se ajoelhar em volta da sua cama, testemunhar o êxtase da sua santinha moribunda, rezar o credo e e à luz desse castiçal não apareceu nenhum movimento de suas pálpebras. Este êxtase durou aproximadamente o tempo de um credo e ela deu o último suspiro. Após a sua morte, conservou um sorriso celeste. Sua beleza era encantadora. Segurava o seu crucifixo com tanta força que foi preciso arrancá-lo de suas mãos para sepultá-la. Irmã Maria do Sagrado Coração e eu nos encarregamos desse serviço, juntamente com outra irmã. Observamos então que ela não parecia ter mais do que 12 ou 13 anos. Seus membros permaneceram flexíveis até o sepultamento, que só aconteceu na segunda-feira, 4 de outubro de 1897, irmã Inês de Jesus. Esse relato de morte mostra Santa Teresinha com meio pulmão, com todo o seu sofrimento, que não foi pouco, com uma sudorese intensa, existe um escarrando sangue, uma necrose no pulmão, e na hora que a irmã diz, né, que acha que Nosso Senhor ainda vai pedir mais um pouco dela, ela disse, vamos, eu não quero sofrer nem um pouquinho a menos. Ó, eu o amo, meu Deus, eu vos amo. Que esse amor que Santa Teresinha teve por Nosso Senhor, hoje tem na eternidade. Ela que prometeu uma chuva de rosas para cada um de nós. Ela possa interceder não só pelos nossos filhos espirituais, pelo nosso Santo Papa Leão, pelos nossos bispos, dos nossos padres, pelo nosso fundador Padre Paulo ou Padre Fábio, mas também possa interceder por cada um de nós, para que a gente possa também amar, também confiar o nosso apostolado, confiar as almas a que foram confiadas a cada um de nós, para que a gente possa, no final da vida, ter esse amor, esse olhar, essa gratidão, mas acima de tudo essa confiança daquela criança que ela corre para abraçar o seu pai e saber que ali eternamente ficará nos braços dele. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.